A paz do Senhor, juniores. Vamos dar continuidade ao nosso EBD agora com vocês, tá bom? Como é que vocês estão? Estão bem? Estão dentro de casa? Estão buscando o Senhor? Orando, lendo a Bíblia? Que bom! Nós estamos aguardando que o nosso Deus cesse essa tempestade, porque nós cremos que Ele tem esse poder. Hoje nós vamos estudar uma lição que está nessa revista, ó. Revista Avivamento Juniores, volume 3. E nessa revista, a lição de número 3 também, que foi escrita pela missionária Maria das Graças. Qual é o tema dessa lição? Vamos ver? O dilúvio. Nós falaremos sobre esse fato que marcou a história da humanidade, tá bom? Então, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Vamos ver o que diz na palavra do Senhor? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Mas para memorizar, nós vamos memorizar apenas o capítulo 6, versículo 8. Olha o que está escrito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Todos juntos agora. Fale também em casa. Vamos ver se vocês gravaram? Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Qual o significado desse versículo? O que estava acontecendo para que esse homem achasse graça aos olhos de Deus? O que foi que Deus fez com ele? O que Deus fez com a sua família? Sim, porque Noé era um homem que tinha uma família. E desde a criação nós podemos perceber que Deus ele zela pelas famílias. Deus ele tem um cuidado com as famílias. Adão e Eva pecaram e por causa da sua desobediência o pecado entrou na humanidade. O homem passou a estar afastado de Deus. E a palavra diz que era para o homem se multiplicar cada vez mais, né? Ia surgindo mais pessoas, nascendo mais pessoas, e de repente a terra estava toda cheia de pessoas. Porém, tinha muitas pessoas, e muitas pessoas que viviam na prática do pecado. O homem se afastou totalmente de Deus. E olha o que diz em Gênesis, capítulo 6, versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. A terra estava corrompida, havia muita violência, o homem estava afastado de Deus, fazia as coisas que não agradavam ao Senhor. Mas havia um homem, chamado como? Noé. Que Deus olhar para a terra, este homem achou graça aos olhos do Senhor. Por que será que Deus se agradou da vida de Noé? Noé era um homem obediente, Noé era um homem que adorava a Deus, Noé era um homem temente, Noé era um homem que tinha bons pensamentos. E por causa da sua conduta, por causa do seu comportamento, Deus se agradou dele. E ele, Noé, não apenas ele, mas toda a sua família foi salva pelo Senhor. Noé, que quer dizer, que significa descanso, repouso. O significado do nome de Noé é esse: descanso, repouso. Por causa da postura dele, Deus salvou ele e toda a sua família. Como assim Deus salvou ele e toda a sua família? Deus havia prometido uma justiça, o juízo de Deus viria sobre a terra. Deus iria destruir todo homem. Deus iria destruir os animais, Deus iria destruir tudo. Mas Deus poupou essa família, a família de Noé. Falando com Noé, dando instruções a Noé para Noé construir uma arca. Olha aqui a nossa arca. E a arca de Noé era muito grande. Havia dentro da arca, Deus iria colocar tanto Noé, certo? Dentro da arca, olha, que Deus mandou Noé construir. Além de estar dentro da arca, Noé, sua família, Deus também falou que Noé iria separar animais para entrar dentro dessa arca. Então era uma arca pequena? Não, era uma arca muito grande, porque eles iriam passar muito tempo dentro da arca.
teriam ali dentro animais e teria também mantimento. Deus também manda eles separar alimentos para um período que eles ficariam dentro da arca, tá bom? Então, como era o comportamento desse povo? Não é para construir uma arca. Imagine você estar construindo algo muito grande, visível, porque todo mundo enxergava essa construção. E como era o comportamento deste povo neste momento? Vamos ler a palavra do Senhor? Abra aí a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 37. Vamos lá? Olha o que diz. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então, como era o comportamento deste povo? Noé está construindo uma arca, o povo passa, o povo vê Noé construindo. E a Bíblia relata que o povo casava, dava-se em casamento, comiam, bebiam, continuavam com a mesma prática pecaminosa, mesmo vendo Noé construindo essa arca. Talvez alguns poderiam até perguntar, chegar diante de Noé, Noé, o que você está construindo? E aí Noé com certeza iria dizer, né? Olha, estou construindo uma arca, porque Deus vai enviar muita chuva, Deus vai enviar um dilúvio sobre a terra. Mas as pessoas acreditavam, as pessoas continuavam com as suas vidas. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, como se nada estivesse acontecendo. Mas como toda a palavra de Deus se cumpre, chegou o dia do dilúvio. Muita chuva sobre a terra, muita chuva. A palavra diz que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Imagine a Bíblia fala que as janelas do céu se abriram. Desceu-se muita água do céu, ao ponto de cobrir o ponto do monte mais alto da terra. Então foi muita água, que nós chamamos de dilúvio, e ao qual destruiu todo homem, toda mulher, todos os animais que não estavam dentro dessa arca foram destruídos, foram condenados por causa dos seus pecados. E Noé ficou quantos dias dentro dessa arca com sua família? Quem sabe dizer? A Bíblia fala que 40 dias e 40 noites foi o dilúvio. Foi as águas dos céus, né, descendo sobre a terra. Mas ele com sua família e os animais dentro da arca ficaram quantos dias? Ficaram 150 dias. 150 dias essa família ficou dentro dessa arca. Essa arca que a palavra de Deus também diz que não foi Noé que fechou. Quem fechou a arca foi Deus e por fora. Noé entra entre a sua família, entre os animais, e aí depois o próprio Deus por fora fecha essa arca, sentenciando ali a humanidade por causa do seu pecado, porque se afastaram de Deus por causa dos seus próprios pecados. E nós sabemos que todo pecado tem o quê? Consequências. É por isso que o Senhor nos chama a ter uma vida de santidade. É por isso que o Senhor nos chama a ter uma vida de obediência a Ele. Porque quando nós pecamos, vem consequências para esse pecado. E as consequências são desastrosas. A consequência é se afastar do Senhor. Todo aquele povo que morreu ali, morreu afastado do Senhor. Só Noé e sua família foi salvo daquele dilúvio. Então o que é que nós aprendemos também com isso? Que nós precisamos nos aproximar do Senhor Jesus a cada dia, para que Ele nos ajude, nos dê força, que possamos resistir às tentações e o pecado, porque a consequência do pecado virá para aquele que anda na vida de pecado. Tá bom, criança? Então vocês entendem e compreendem isso. Você já sabe o que é pecado. Você já sabe o que é fazer algo que não agrada a Deus. Você já sabe o que é obediência ao Senhor. Então que você seja obediente a cada dia. Quando Noé e sua família estavam dentro da arca, e quando se passou
esse período, né, da chuva, do dilúvio, ou depois de 150 dias ali dentro também, há um momento que Noé solta 2 animais. Quem sabe quais foram esses animais que Noé soltou? Noé soltou um corvo e Noé soltou também uma pomba. Vamos ler esse texto que fala? Vamos retornar para Gênesis, capítulo 7. Desculpa, é Gênesis capítulo 8, versículo 7. E diz assim: E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomando-a, meteu-se consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis, arrancando uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou a pomba, mas não tornou para ele. E aconteceu que no ano 601 mês, no mês primeiro, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, ao 27 dia do mês, a terra estava seca. Então ele solta esses 2 animais para um sinal de como é que estava a terra ainda. E a pomba tem esse papel principal aqui, porque quando ela saiu e ela não voltou mais, Noé entendeu que as águas haviam se secado. E logo no mês seguinte, ele e sua família saíram da arca, agora iniciando uma nova geração. Uma geração que conhecia o Senhor. Mas eu quero finalizar essa lição falando da nossa arca de hoje. Qual é a arca que nós precisamos estar para estarmos salvos? Jesus. Amém? Jesus hoje é essa arca. Há uma promessa, como nós já lemos em Mateus 24, que um dia o Senhor virá. E assim como foi nos dias de Noé, é os nossos dias. As pessoas comem, bebem, dão esse casamento, as pessoas estão, muitos, numa vida de pecado. E nós estamos anunciando que um dia Jesus voltará. E aquele que será salvo da condenação eterna é aquele que estará dentro da arca, aquele que estiver dentro da arca que é Jesus. Então hoje Jesus é a nossa arca. Esteja dentro dela para que você seja salvo. Que a minha família e a sua família esteja dentro desta arca. Porque assim como ele prometeu que um dia o dilúvio viria sobre a terra e ele cumpriu, um dia ele vai cumprir essa promessa que ele voltará. E para estarmos salvos, precisamos fazer parte do corpo dele. Tá bom? Então, a nossa atividade de hoje é... Vocês vão responder na lição 3 a atividade. Tá bom? E vão tirar uma foto com a atividade e enviar para os grupos, para as suas professoras. Aqueles que não estão com revista em mãos, que não podem fazer essa atividade, vocês farão um vídeo gravando o versículo. Qual foi o versículo de hoje? Gênesis 6, versículo 8. O que que diz? Você vai me dizer, você vai dizer a sua professora agora, tá bom? Grave. E o meu agradecimento ao Senhor Jesus por esta aula que eu aprendi, mas que você também aprendeu, porque o Senhor fala conosco todos os dias. Então, um forte abraço, um beijo, que Deus continue nos abençoando e que nós, todos nós, possamos estar dentro desta arca que é Jesus. Amém? A paz do Senhor.